Bom dia, amados. Hoje é sábado, né? Um lindo dia abençoado por Yahushua, dia 5 de janeiro de 2018. Hoje eu quero ler com vocês sobre Ezequiel 34. Inclusive esse capítulo da Bíblia, né? Eu estou aqui pela Bíblia de Estudos de Almeida, né? Essa Bíblia que é de boa compreensão, ela é revista atualizada, certo? E esse capítulo que eu quero ler hoje, né, fala sobre os pastores infiéis de Israel, tá? Porque, amados, Ezequiel, ele está profetizando, mas as coisas que ele profetiza é para os dias de hoje. E o que nós precisamos entender é que nós somos o verdadeiro povo de Israel. O verdadeiro hebreu somos nós, que estamos aqui no Brasil, nas Américas, em todas as Américas. Então, essa profecia é para o dia de hoje. E eu, sinceramente, não me lembro de algum pastor no sistema religioso pregar sobre esse texto aqui, sobre Ezequiel 34. Já ouvi eles falarem sobre Ezequiel 37, que fala do Vale de Ossos Secos. Agora, de Ezequiel 34, eu nunca ouvi, pelo que eu me lembro, né? Então, vamos começar? Está dizendo assim, Ezequiel 34, 1. Eu vou ler o capítulo todo, tá? Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos a lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. É isso aí, amado, o rigor e a dureza da escravidão da religião. Fardo que eles colocam, como o próprio Yahushua disse, vocês colocam fardos pesados, mas não são capazes de mover um dedo. Isso Yahushua disse, entendeu? Então aqui verso 5. Assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas ainda andam desgarradas por todos os montes e por todo elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Yahweh. Visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmo e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Yahweh: Eis que eu estou contra os pastores, e deles derramarei as minhas ovelhas, porém, termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhe sirvam de pasto. Porque assim diz o Senhor: Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Veja, amados, ontem, inclusive, eu gravei um vídeo, né, com vocês, João 10, e a Ruxa falando, e haverá um só rebanho, um só pastor. Isso aqui é a Ruxa que está falando pela boca do profeta Ezequiel. Isso aqui é para os dias, desde a da época que Yahushua ele morreu, ele ressuscitou, ele foi ao céu, e aí o Espírito veio desde aquela época da morte de Yahushua. Ele está trazendo o seu povo, as ovelhas que são do seu pastoreio, que ouvem sua voz, ele está trazendo para ele apacentar. Então vamos lá, aqui ó, verso 11, ó. Porque assim diz o Senhor Deus, aqui está o Senhor Deus, tá? Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Aqui, mas na verdade, aqui quem está falando pelo profeta Ezequiel é Yahushua, tá? Ele que está falando aqui, porque ele é a palavra.
Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então aqui quem está falando é Yahushua. Então veja, aqui Yahushua falando. Porque assim diz o Senhor Yahushua, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhados no dia de nuvens de escuridão. Olha, amados, foram espalhados para onde? Para o dia de nuvem de escuridão. Porque as ovelhas que estão presas na religião estão presas na escuridão, nas trevas. Não estão no verdadeiro pastor que é Yahushua. Verso 13. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra. Apacentá-la-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados na terra. Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, terão pastos bons nos montes de Israel. Amados, terá pastos bons. O que é isso? Alimento. Alimento fresco, alimento sem fermento da religião. É isso que ele está dizendo aqui. Por isso que ele disse para os discípulos, uma vez ele falou, cuidado com o fermento. Cuidado com fermentos. E os discípulos pensaram que ele está falando do pão, só que ele estava falando dos fermentos dos fariseus, dos falsos pastores, dos falsos líderes daquela época, e que até hoje estão aí os falsos pastores, que todos são falsos pastores, porque o único pastor e verdadeiro é Yahushua, né? Então vamos lá. Verso 15. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Yahushua. A perdida, olha isso, amados, verso 16, presta atenção. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. Quem são essas ovelhas gordas e fortes? São esses pastores que estão gordos com as gorduras das ovelhas, que eles tiraram as gorduras. Entende? Por quê? Porque esses pastores também são ovelhas. Cada um de nós é ovelha. Só que a ovelha decide o lugar que ela quer seguir, o caminho que ela quer seguir. Se ela quer seguir o verdadeiro pastor, que é Yahushua, ou se ela quer seguir os falsos pastores com falsas religiões. Porque todas as religiões são enganos. E Yahushua não está em religião, amados. Ele está fora. Ele está fora e ele está tirando as pessoas de fora. As pessoas de dentro. Ele está tirando de dentro da religião e trazendo para fora, que é o pasto. É fora que é o pasto verdejante, onde há descanso. E é por isso que ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Entendeu? E ele diz: o meu fardo é leve. O fardo dele é leve. Entendeu? O jugo dele é leve. Não tem, entendeu? Ele não tem assim, obrigação de religião. Ele nos dá liberdade nele, para poder aprender mais. Entende, amados? Então aqui, vamos lá. E essas ovelhas gordas são esses líderes religiosos aí que também são ovelhas. Não deixa de ser. Quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Yahushua, eis que julgarei entre ovelhas e ovelha, entre carneiros e bodes. Olha isso, amados. Porque entre as ovelhas tem também os carneiros, tem os bodes. Acaso não vos basta a boa pastagem, a vez de pisar aos pés o resto do vosso pasto, e não vos basta o terdes bebido as águas claras, a vez de turvar o resto com os pés? Quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que haveis pisado com os pés e bebem o que haveis turvado com os pés. Por isso, assim lhes diz o Senhor Yahushua, eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras. Quem são as ovelhas gordas? São esses pastores que estão pegando a lã e a gordura das ovelhas, que são as magras. Entende, amados?
Visto que, com o lado e com o ombro, dás empurrões, e com os chifres impelis as fracas até as espalhadas fora. Eu livrarei as minhas ovelhas para que já não sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará o meu povo, as apacentará o meu servo Davi, é que as apacentará, ele lhe servirá de pastor. Por que ele está falando isso aqui, amado servo Davi? Porque Yahushua, ele veio da descendência de Davi. Só que a gente tem que entender o seguinte, Yahushua, ele não é filho de José. Ele foi gerado através do Espírito. Entende? Só que ele é descendente de Davi através da Virgem Maria, porque Maria, ela é também descendente de Davi. Maria, ela era prima de José. Entendeu? Eles eram primos. Só que Maria era da descendente de Davi, de uma linhagem, porque ele teve vários filhos, e José era descendente de Davi, de outra linhagem. Tanto que se você pegar a genealogia de Yahushua em Mateus 1, e depois você pegar Lucas, na genealogia em Lucas, você vai ver que são duas linhagens diferentes. Faça a comparação. Eu vou até gravar um vídeo sobre isso, e tem inclusive um vídeo do irmão Edinho, do canal Últimos Dias, também, que fala sobre isso. Vocês podem procurar, entendeu, o vídeo que fala sobre isso também. Sobre essas duas linhagens, né, que são assim, irmãos, né? Natã inclusive era filho de Davi, e Maria veio da descendência de Natã, e José veio da descendência de Salomão. É isso? Isso. Acho que é isso. Eu acho que é isso, amados. Então, eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Então, o servo Davi é porque Maria também veio da linhagem de Davi. Tanto José quanto Maria vieram da linhagem de Davi. Porque não tem como você pegar e colocar a genealogia, colocar o José, porque o José, na verdade, não é pai biológico de Jesus, de Yahushua, né? Que o sistema chama de Jesus. José, ele não é o pai biológico. O pai é Yahu. Ele, Yahushua, ele veio gerado pelo Espírito. Então, ele não teve pai biológico. Aqui, o pai biológico físico, tá? Nessa vida temporal. Ele sempre teve o pai, que é Yahu, que é o Espírito, e que é o pai, e que ele veio trazer, ele veio revelar o pai a nós. Entende? Ninguém viu o pai senão o filho. Tá? Então, é por isso que ele fala de Davi, né? Que o meu servo Davi, por quê? Porque tanto Maria quanto Maria veio da descendência de Davi também. Maria e José vieram, embora Yahushua não é filho biológico de José, mas ele veio da descendência de Davi. Por isso que Yahushua fala isso aqui. Então, farei com elas aliança de paz e acabarei com as bestas feras da terra. Seguras habitarão no deserto e dormirão nos bosques delas e dos lugares ao redor do meu outeiro. Eu farei bênção, farei descer a chuva a seu tempo, serão chuvas de bênçãos. As árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo, e as livrar das mãos dos que as escravizaram. Olha isso, gente. Do que as escravizavam. Quem escraviza as ovelhas? São esses falsos pastores que trazem o jugo da escravidão na religião. De você ter que fazer um monte de coisa, um monte de preceito, sendo que Yahushua, ele acabou com isso no madeiro. Entende? Então, já não servirão de rapina aos gentios. Isso aqui é verso 28, tá? Já não servirão de rapina aos gentios, e as feras da terra nunca mais as comerão, e habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. Levantar-lhes-ei plantação memorável, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão, pois, que eu, o Senhor, seu Deus,
estou com elas e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Yahushua. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Yahushua. Amados, orem e peço ao Pai para mostrar para vocês. Orem no entendimento. Eu sempre falo isso, em todos os vídeos que eu puder eu vou falar isso. Para vocês orarem no entendimento, no pensamento. Porque esse verso aqui, eu nunca tinha ouvido algum pastor pregar isso, eu não me lembro. Eu só vim ver esse verso aqui, eu assim, fiquei 46 anos, né, no engano da religião. E li a Bíblia 3 vezes na religião, mas eu lia por ler, eu não avaliava, porque o problema da religião é essa, a gente lê por ler, mas a gente não examina, a gente não estuda as escrituras. E eu li isso aqui, mas não entendia. A partir do momento que eu saí do engano, e que eu fui para Yahushua, e que eu comecei a sair do sistema, tirar o sistema de mim, porque o problema é que as pessoas às vezes saem da igreja, mas o sistema da religião não sai. A gente tem que sair não só dos templos, mas nós temos que tirar todo tipo de religiosidade. E aí, quando eu li esse texto aqui, Ezequiel 34, e aí que eu pude ver o que o profeta Ezequiel estava profetizando para nós hoje. Isso aqui é profecia para hoje. Tem muitas ovelhas saindo dos apriscos e indo para o verdadeiro pastor, que é Yahushua. Entende? Então, amados, se você é evangélico, está numa denominação, e você acha que você está no caminho certo, saiba que você está no caminho de engano, no caminho das trevas, onde o Terron, que é o Deus desse século, que cegou o entendimento dos incrédulos, ele habita. E Arro, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. E ele também não quer nada de nossas mãos. O que ele pede para nós, a obra que nós temos que fazer hoje em relação ao Pai e ao Filho, a obra é esta, é que nós creiamos que o Pai enviou o Filho. Essa é a obra. Nós não podemos, amados, fazer a obra de Deus, como o tempo fala, vamos fazer a obra de Deus. O que é a obra de Deus na igreja? A obra de Deus é você ir para a igreja, é você cantar, é você dar dízimo, é você dar oferta, é você tomar santa ceia, é você ir para o ciclo de oração, é você ir para o jejum, fazer jejum, é você ir para o monte, entendeu? São várias coisas que eles colocam, é limpar a igreja, fazer isso, sabe, muitas coisas que eles colocam, sabe, que são assim obras, mas não são obras de Deus. Amados, a obra de Arro, ele fez. Ele criou os céus e a terra. Ele fez surgir a luz, que é Yahushua, com a palavra dele. Ele disse, haja luz. E viu Yarro que a luz era boa. Essa luz é Yahushua. Ele, com Yahushua, criou o homem, a sua imagem e semelhança. Entende? Yarro, ele dá a chuva, dá o sol, ele dá tudo que nós precisamos. Acaso nós podemos dar o sol, nós podemos dar a lua, nós podemos dar a chuva, nós podemos dar a plantação? A gente pode plantar, mas quem é que vai fazer crescer? É o Criador, é Yarro. A gente não pode fazer a obra que ele fez, a obra é dele. Agora nós seremos julgados, amados, segundo as nossas obras. E quais são as obras que nós vamos ser cobrados? A obra do amor ao próximo. Isso que nós temos que fazer, são essas obras. E quais são as obras do amor ao próximo, amados? A obra do amor ao próximo é a gente falar a verdade uns aos outros. É a gente ajudar uns aos outros. É a gente ajudar o faminto. Em Isaías diz assim, eles falam muito de jejum. Esse jejum religioso, eu vou, qualquer hora dessa, gravar um vídeo sobre jejum. Esse jejum religioso, Yahweh não aceita. Porque tudo que é religião, Yahweh não aceita. Sabe por quê? Porque ele não está em atos religiosos, ele está do lado de fora. O jejum que ele aceita está escrito em Isaías. Ele diz assim, o jejum
que eu quero é esse. Ele primeiro disse assim, Yahushua disse, eu nunca pedi. Acaso, vocês quando fazem festa, vocês não dizem que é para mim. Isso está escrito em Isaías, tá? Eu estou falando com as minhas palavras, não estou falando como está na Bíblia, mas com as minhas palavras para vocês até pesquisarem sobre isso, tá? Pesquisa assim, Isaías sobre jejum, vocês vão ver. E aí diz assim, acaso eu já pedi para vocês fazer jejum? Vocês quando fazem uma festa, vocês não dizem que é para mim. Mas quando vocês fazem jejum, vocês não lavam o rosto, ficam com a cara com tristado e diz que é para mim. Acaso eu pedi para vocês fazerem jejum? Eu nunca pedi isso. O jejum que eu quero que vocês façam é este. É que você reparta o pão com o faminto. Veja, ele não quer que a gente fique com fome, mas ele quer que a gente reparta. Que você não fique com fome, mas que o faminto também não fique com fome. E esse pão que ele está falando é tanto pão físico, se você puder ajudar, entendeu? Isso vai ser contado. Tanto o pão físico, quanto o pão espiritual, que é esse que eu estou dando para vocês. Por quê? Porque Yahushua é o pão vivo que desceu do céu. Isso vai ser contado. E naquele grande dia, amados, quando Yahushua voltar, como está escrito em Mateus 25, e aí ele dizia assim, vinde servo bom e fiel. Olha, em Mateus 25 não está escrito assim não, veja. Mateus 25, você já leu na sua Bíblia escrito assim? Vinde servo bom e fiel. Porque você foi na igreja, você foi fiel nos dízimos e nas ofertas, você tomou santa ceia, você foi batizado nas águas, você lavou a igreja, você foi nos montes, você foi nos... Entendeu? Não está escrito isso. O que está escrito é assim, vinde servo bom e fiel. Porque tive fome e tu me deste de comer. Tive sede e tu me deste de beber. Estive enfermo e tu foste me ver. Estive nu e tu me vestiste. Estive preso e tu foste me visitar. Mas, Senhor, quando foi que nós te vimos nus, com fome, com sede, doente? Em verdade vos digo que todas as vezes que vocês fizeram os meus pequeninos, a mim vocês fizeram. Esta, amado, é a obra que nós temos que fazer e que nós seremos cobrados. A obra que está nessas igrejas de pedra, nas religiões, essas obras são falsas. Essas obras são obras de engano. Então, amados, pesquisem, avaliem. Nós estamos nos últimos dias. E o tempo que eu puder aqui falar no YouTube, a gente não sabe quanto tempo a gente vai ter para falar. Porque vai ser privado. Vai ser limitado o que a gente vai falar. Isso é certo, eles vão limitar o YouTube, eles vão limitar a internet, eles vão limitar tudo, justamente para a verdade não ser dita. Mas a gente não vai calar. Enquanto eu tiver voz para falar na internet, eu vou falar. Porque Yahushua, ele está nos dando força para isso. Porque nós vamos na palavra Yahushua, e ele é a palavra. Então, amados, é hora de pesquisar, é hora da gente ver realmente a verdade. E a verdade está aí. Vocês podem pesquisar o que vocês quiserem. Pede ao Pai. Pai, me mostra. E vocês vão pesquisar. Até aí a internet para isso. Vocês vão ver. O próprio Espírito vai guiar todos a verdade. Porque, amados, vocês estão ouvindo essas verdades e ainda continuam presos num templo religioso. Saibam vocês que vocês estão no engano e vocês serão cobrados disso. Porque a Escritura diz assim, ó, que Iarro, ele não leva o tempo de ignorância. Mas a partir do momento que a pessoa ouve a verdade e não quer saber de pesquisar e prefere a mentira e prefere o engano da religião, aí não vai ter jeito não, amados. Naquele grande dia vai ser cobrado isso. Porque nós estamos no tempo de pesquisar. Então é isso, pesquisem, avaliem, orem. E vá para Yahushua, porque ele é o único caminho, o único pastor. E Yahushua ama todos vocês. Que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Até a próxima.